E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como passamos aí de final de ano, de festas? Aproveitaram bastante? Espero que sim, hein? Espero que ninguém tenha exagerado aí nos comes e bebes, assim como eu, né? É lógico que eu exagerei. É Natal, é Ano Novo, tem comida pra caramba, comida boa. E gordinho é assim, né? Gordinho viu comida, ficou feliz, come o que tiver na frente. Então me esbaldei, aproveitei bastante o final de ano, aproveitei bastante as festas aí, tá? E aproveitei para comer, né? Preciso de bastante energia para esse ano de 2015. E para começar bem o nosso ano de 2015, vamos para mais um vídeo. Então voltar com os nossos vídeos da série Highway to Hell, sobre Extended Events. Beleza? A gente tinha parado um pouquinho pelo final do ano, por causa das festas, mas vamos continuar. Vamos para mais um vídeo. E hoje eu quero trazer um vídeo novamente respondendo a um questionamento de um colega que faz parte do grupo. Ele perguntou para mim como é que era possível descobrir, antes de fazer a migração do SQL Server 2012 para o SQL Server 2014, quais as funcionalidades que ele tinha no ambiente atual e que poderiam dar problemas no novo ambiente. Resumindo a história para vocês, o que ele queria saber era o que eu tenho que me preocupar. Se eu migrar amanhã, se eu fizer uma instalação nova do SQL 2014 e levar todas as minhas bases para essa nova instalação, o que para de funcionar? O que eu vou tomar de porrada com o SQL 2014? Eu achei uma pergunta bem legal. A gente ficou discutindo um longo tempo, foi um bate-papo muito bacana, porque esse é um questionamento extremamente pertinente e é uma das preocupações que você precisa ter sim quando vai fazer uma migração. Apesar do SQL Server ele estar estável, né? Ele ser extremamente estável já há algum tempo, o processo de migração ele tem que ser levado pelo lado mais crítico. Beleza? Uma das grandes características que todo DBA precisa ter e desenvolver, se você ainda não tem, desenvolva, é ser um cara extremamente analítico e eu diria pessimista. Quando eu falo pessimista, é engraçado isso, né? Pessimista no bom sentido, mas aquele cara que pensa alguns movimentos na frente. Aquele cara que pensa, poxa, se eu migrar, o que pode dar errado? Aonde vai estar a zica? Qual pode ser o meu problema? Então esse é um pensamento pessimista, mas é um pensamento pessimista necessário. Eu já participei de muitas migrações, já fiz migração em clientes, já fiz migração alocado 100% em cliente, como consultor, e em todas as vezes em que eu faço uma migração, eu monto um plano, eu reviso uma vez, reviso duas vezes, reviso 3 vezes, para ter certeza de que nada escapou. Tá? Já vi processos de migração darem completamente errado pela falta de planejamento, pela falta de cautela em analisar o que você tem hoje com o que você vai sobrescrever amanhã. Ok? Como eu disse agora há pouco, atualmente o SQL ele é muito estável, então não temos problemas muito grandes. Só que a gente tem sim, a cada nova versão do SQL, funcionalidades, features, que deixam de funcionar. É normal, né? A ideia é atualizar o produto e com isso pegar as tecnologias mais antigas, as funcionalidades mais antigas e depreciar. Beleza? Presta atenção nessa palavra, depreciação. Nós vamos ver daqui a pouco aqui o deprecation, você vai entender bem o que significa. Então a funcionalidade depreciou, ela não vai mais ser desenvolvida pela Microsoft, ok? Por algumas versões ela ainda vai funcionar e em algum momento na linha do tempo ela deixa de existir. Um exemplo clássico que tem 100% a ver com a nossa série sobre Extended Events é o próprio Profiler.
O SQL Profiler, ele já entrou na lista de funções depreciadas. Pô, Vitor, então, putz, tem que me preocupar muito. Vou migrar esse ano para o SQL 2014, eu não vou ter mais nada. Pô, tô vendo seus vídeos aí, mas eu ainda uso muito o Profiler. Calma, relaxa. Ele não vai deixar de existir agora. Então, ele entra na lista e ele ainda existe por algumas versões. O que vai acontecer é que ele não será mais desenvolvido. Então, uma funcionalidade, ela entrou na lista de depreciadas, a partir do momento em que ela entra nessa lista, ela não é mais desenvolvida, ela não é mais melhorada pela Microsoft. Então, não vamos mais focar nessa funcionalidade, a gente colocou essa funcionalidade na lista de depreciadas, porque estamos trabalhando em outra coisa. Então, a Microsoft, ela não vai pegar uma funcionalidade, vai extinguir essa funcionalidade e não vai te dar nada em troca. Não, ela vai te dar alguma coisa melhor, alguma coisa mais atualizada, mais preparada para o mercado atual, para as tecnologias que temos hoje, como é o caso dos Extended Events. O Extended Events, ele vem para substituir o Profiler. Legal, né? Então, essa é uma preocupação extremamente válida. Muito, muito válida. Tá? Eu já diria para vocês, né, aproveitando esse nosso bate-papo de migração, começo de ano, eu também, logo mais, né, participarei de um grande processo de migração no ambiente que eu trabalho hoje. Então, eu vou conversar com vocês já pensando em como eu faria isso no ambiente em que eu administro. Tá? Então, nós precisamos fazer a migração. A melhor maneira de você testar a sua aplicação ou aplicações na versão nova do SQL é instalando uma instância da versão nova, pegando os backups das suas bases, restaurando, e com a ajuda da equipe de desenvolvimento, ou da equipe de teste, alguém responsável pela qualidade dos softwares que você tem na empresa, testar o software nessa nova instância, com casos de teste. Perfeito? Essa é a melhor maneira. Essa é a maneira 100% garantida? Não, não é 100% garantida. É bem difícil eu garantir para vocês que, poxa, seguindo isso eu não terei problemas na minha migração. Cara, você está migrando um database engine, certo? Pode ser possível, sim, por mais que você teste, por mais que você levante, que algumas particularidades do seu ambiente causem queda de performance. Causem queda de performance. Ah, pô, Vitor, então não adianta nada fazer esse teste que você vai mostrar aí, usar os Extended Events. Claro que adianta. Porque você vai ter uma área de atuação muito menor. Você já tem um cenário testado, você já tem um cenário homologado, então o que sobrou é só aquilo mesmo. Você não tem que se preocupar, poxa, será que ficou faltando muito mais coisa? Não, você pegou 95% do seu ambiente, das suas aplicações, você testou. Pô, sobraram 5%. Legal, vamos corrigir. Se você tem aí um dia de fúria, né? Um dia de fúria e diz assim, hoje eu vou migrar sem testar nada e todo mundo que se lasque, que vá atrás dos seus problemas, migrei. Cara, a chance de você ter grandes impactos no ambiente, ela é enorme, ela é muito grande. É o que eu sempre digo para todo mundo, sempre digo em todos os cenários em que trabalho. Temos que trabalhar em conjunto com a equipe de desenvolvimento, ok? Nós somos de banco de dados, nós somos de infraestrutura, a gente foca em SQL Server, pô, somos os administradores de banco de dados, perfeito, ótimo. Só que a gente vai sim dar suporte à equipe de desenvolvimento, porque a gente vai precisar deles em algum momento, e esse é o momento que a gente precisa. Legal, né? Então vamos sempre trabalhar junto, beleza, gente? E como é que eu faço para ajudar? Como é que eu utilizo o SQL Server para uma monitoração mais apurada e pelo menos para conseguir pegar ali os cenários mais críticos de funcionalidades que eu tenho hoje no meu ambiente e que podem parar de funcionar? Bom, eu vou usar o Extended Events com vocês hoje
para criar uma sessão de monitoração que vai mostrar para a gente como é que funciona isso. Legal? Eu vou criar aqui uma sessão de monitoração que eu chamei de XZ Deprec Features, features depreciadas, e eu vou utilizar nessa nossa sessão de monitoração dois eventos, um chamado Deprecation Announcement. Desculpa o meu inglês, se eu estiver falando alguma coisa errada, pode me corrigir, fica à vontade, gosto disso. E eu tenho Deprecation Final Support. Então, eu tenho dois eventos específicos para Deprecation. Pô, Vitor, beleza, legal, gostei. E qual é a diferença desses dois caras? Então, é o seguinte, eu tenho esse evento Deprecation Announcement, que significa o seguinte: são as funcionalidades, são as features que entraram na lista de depreciadas, mas que elas ainda funcionam na versão atual e funcionarão em versões futuras. O Profiler, por exemplo, o SQL Profiler, está nessa categoria de Deprecation Announcement. Ele é uma feature que já está anunciada como depreciada, mas ela ainda vai funcionar no SQL 2014, provavelmente no SQL seguinte, não sei qual será a versão, né? Mas no SQL seguinte funcionará ainda. Então ela está na lista, mas ela ainda funciona. Legal? E a gente tem aqui um pouquinho mais crítico, que é o Final Support. Então, se eu tenho alguma feature que aparece nessa minha monitoração de Final Support, isso é preocupante. Por quê? Porque essa versão em que eu estou agora, ela é a versão final. Não funciona mais na próxima versão. Preciso urgentemente corrigir ou trocar pela funcionalidade nova que a Microsoft disponibilizou. Legal? Então, caiu alguma coisa nesse Final Support, meu amigo, monitora, levanta, senta com a equipe de desenvolvimento. Se for alguma funcionalidade administrativa que você utiliza, algum comando aí dos backups, você já corrige para não ter problema na migração. Legal? Então eu vou utilizar esses dois eventos para que a gente consiga monitorar. Então vamos lá, eu vou criar essa sessão de monitoração. Legal? Vamos lá, vou criar essa sessão e vamos dar uma olhada, que eu vou mudar algumas coisas que eu configurei aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui então os meus Extended Events, todas as nossas monitorações que utilizamos até agora na nossa série, e eu tenho aqui a nossa monitoração Deprec Features. Inicialmente, eu configurei da seguinte forma. Então vamos lá, vou entrar nas propriedades desse cara, vou puxar para cá. Então eu tenho os eventos Announcement e Final Support. Legal? Então essas são as minhas esses são os meus dois eventos que vão monitorar. Além desses dois eventos, eu também selecionei algumas actions. Eu selecionei 3 actions para cada um dos eventos. Selecionei Database Name, selecionei o Session ID e selecionei o SQL Text. Eu não vou fazer nenhum filtro, porque a ideia é monitorar a instância como um todo e descobrir tudo. Ou seja, todas as features que estão em utilização e que podem dar problema na versão futura ou na próxima versão que eu já estou migrando. Certo? Inicialmente, eu configurei um Ring Buffer. Mas, caso você queira uma monitoração melhor, eu indicaria para você, melhor em que sentido? Mais completa. Eu indicaria para você trocar o Ring Buffer e colocar, eu vou tirar aqui o Ring Buffer e vou colocar o nosso Event File.
Para essa discussão que eu tive com um amigo, para demonstrar para ele, eu usei o Ring Buffer. Foi uma monitoração pontual. Você lembra bem da nossa série? Em vários momentos eu comentei com vocês que o Target Ring Buffer, ele é mais recomendado para uma monitoração pontual, quando você quer descobrir alguma coisa rápida e já parar a monitoração. Mas quando você está monitorando o ambiente para uma migração, eu penso da seguinte forma: quanto mais tempo você conseguir coletar informações, maior são os processos que você conseguiu monitorar. Poxa, eu tenho alguma coisa que acontece só no final de semana. Então, se eu monitoro um pouco a cada dia da semana, eu quero que isso seja cumulativo para que eu faça uma análise mais detalhada depois. Um dos melhores targets é o Eventify, porque ele gera aqueles nossos arquivos XML e você pode, depois de ter coletado, analisar sem a sua monitoração estar ligado. Eu já busquei informação, poxa, deixei ligado aí durante 15 dias, peguei bastante informação, consegui deixar ligado durante um mês. Pô, um mês é bastante, hein, Vitor? Precisa de tudo isso? Geralmente, quando você está usando os Extended Events para uma monitoração de performance, é óbvio que não. É óbvio que você quer descobrir o problema de performance agora, nesse exato momento. Você não vai ficar coletando durante um mês, porque enquanto você não resolver o problema de performance, você continua com queda de performance do servidor. Então não adianta você capturar um mês de informação para resolver um problema de performance. Isso é mais imediatista. Agora, um projeto de migração é extremamente válido você monitorar o ambiente por mais tempo. Ah, Vitor, mas eu não queria deixar ligado sempre. Não tem problema. Monitora alguns dias específicos. Ah, hoje eu vou deixar ligado. Beleza, startei a monitoração. Perfeito. Deixei ligado, poxa, acabou o dia, amanhã eu vou deixar desligado. Desligo. Aí vai do seu ambiente. Quanto mais tempo você conseguir coletar a informação, a maior a garantia de você cobrir todos os processos que acontecem no seu ambiente de banco de dados. Certo? Então, essa é uma sugestão, tá? Uma sugestão em utilizar aí o nosso Eventify. Legal? Então eu vou utilizar o nosso Eventify, certo? Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele com no máximo 1 GB. Beleza? Então eu vou dar um OK, alterei e vou startar a nossa funcionalidade de monitoração pelos Extended Events. Vou startar o nosso Session. Então, botão direito, Start Session. Está startado, certo? E eu vou simular algumas coisas aqui para vocês. Eu peguei aqui alguns comandos que sei já de antemão que estão na lista de comandos depreciados. Então, esses caras aqui, eles já estão na lista de comandos depreciados. Primeiro deles, eu estou criando uma tabela e eu estou utilizando um tipo de dados, o tipo text, que já faz algum tempo que ele está na lista de funções depreciadas. O certo seria você utilizar o varchar max ao invés do text. Então eu vou simular com vocês alguns problemas, algumas interações com o SQL, utilizando aqui funcionalidades que estão depreciadas com o SQL 2014. Então vamos lá, eu vou criar essa minha tabela. Essa tabela usa um tipo de dados depreciado do SQL 2014. Eu também estou utilizando aqui um outro comando, um comando chamado SP, é uma Store Procedure de sistema, né? Chamada SP Help Device. Ela também é uma Store Procedure que já está na lista de depreciadas, então eu vou executar para a gente ter mais algumas informações de erro, certo? E vou executar uma procedure que eu tenho certeza que é muito conhecida por vocês que já trabalham com SQL Server há algum tempo, sabem da necessidade da Change Users Login. E sim, ela está na lista de comandos depreciados para o SQL 2014, certo? Então eu vou rodar esse cara, ele também utiliza aqui
algumas views, algumas tabelas aí de sistema que estão depreciadas, ele vai dar erro porque faltou alguns parâmetros, mas não tem problema, é o suficiente para a gente conseguir pegar e analisar a informação, certo? Então eu fiz aqui algumas interações com SQL, com comandos que sei que estão depreciados, e agora eu vou analisar através da minha DMV DMXI Session Targets, os targets que nós temos criados. E o nosso target, eu utilizei o cast para fazer o convert para XML para que a gente conseguisse visualizar a informação. Então vamos dar uma olhadinha. Como eu joguei esse cara num event file, ele está mostrando para a gente aqui, ó, que tivemos informações logadas e esse arquivo ele está lá dentro da pasta log, da nossa instalação do SQL. Perfeito? Então esse foi o arquivo gerado. Tá aqui o arquivo gerado, ó, o nosso arquivo .xel. Certo? Eu vou agora parar a monitoração, então eu vou estopar a monitoração, a nossa sessão, e vou abrir o arquivo com vocês. Então, vamos lá, eu vou abrir a localização onde está gravado o arquivo. Então vamos lá, arquivos de programas, SQL Server, SQL Instance 1, log. Então, data de modificação, está aqui o nosso arquivo gerado, a nossa sessão de monitoração gerada. Vamos abrir esse cara e vamos olhar as informações que foram disponibilizadas, que foram logadas. Então tá aqui, vamos dar uma olhadinha. Então olha que coisa interessante. Vamos dar uma olhada, tem muita coisa por aqui, mas eu tenho alguns comandos que aconteceram durante os nossos testes que caíram na minha categoria de eventos Final Support. Então eu tenho algumas coisas aqui que são preocupantes, então olha só, syslogins, que é uma view de sistema extremamente utilizada. Tem muita gente que utiliza bastante as syslogins. Olha isso, gente, presta atenção, ela caiu no Final Support. Olha a mensagem que você tem aqui: syslogin será removida na próxima versão do SQL. Então eu já estou utilizando o SQL Server 2014, então ainda funciona. Você que vai migrar do SQL 2012 para o 2014, 2008 para o 2014, você não terá problemas. Porém, é uma coisa a se corrigir, porque na próxima versão isso vai parar de funcionar. Perfeito? Então vamos dar mais uma olhadinha aqui, vamos ver se a gente consegue pegar. Aqui eu tenho o SP Help Device, então tá aqui, ó, o comando que eu rodei. E novamente caindo no Final Support, o SP Help Device também será removido na nossa próxima versão do SQL. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui embaixo. Eu tenho aqui um announcement, isso é interessante, então olha que bacana. Tivemos até agora todos como Final Support, mas eu tenho aqui o meu SP Change Users Logins. Ele ainda funciona na atual, ele ainda funcionará na próxima, porque ele caiu na categoria de announcement. Ele ainda foi anunciado, acabou de ser anunciado que vai morrer, certo? Então ainda funciona no 2014 e ainda funcionará na nossa próxima versão. Então, você percebeu comigo agora que essa monitoração ela é extremamente válida, ela é extremamente útil. Ela não vai tirar a importância de testar o seu ambiente através de uma instância paralela com os backups e a aplicação apontando, mas ela dá para o DBA, ela dá para o administrador de banco de dados um mapa bem detalhado do que ele tem que se preocupar, principalmente com tarefas administrativas. Por exemplo, a procedure SP Change Users Login, ela não é utilizada por nenhuma aplicação. Ela é utilizada pelo administrador de banco de dados para tratar usuários órfãos.
É para tratar a criação de uma nova base de dados a partir de um backup em um servidor em que eu não tenho um login respectivo. Então é para corrigir o problema do usuário órfão. Então isso é bem crítico para o DBA, certo? Isso é bem crítico. Então você percebeu que é muito interessante se você puder, por exemplo, deixar isso aqui rolando. Deixa isso aqui rolando. Deixa isso aqui rodando a partir do momento em que você soube que faria essa migração. E com uma semana, 10 dias, 15 dias, quanto mais tempo de informação você tiver, melhor. Melhor e mais detalhado é o seu cenário de migração. Perfeito, gente? Legal? Gostaram aí dessa primeira dica do nosso Highway to Hell de 2015? Mas não acabou não, né? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho maior do que o costume, porque eu quero dar uma outra dica para vocês. Esse arquivo ele vai estar à disposição para vocês, certo? Ele vai estar à disposição para vocês com todos os comandos que eu executei. E eu coloquei aqui nesse arquivo uma referência, um link que eu quero mostrar para vocês. Então eu vou abrir aqui. Vamos lá? Esse é um link que acho bem legal. É um link que todos vocês deveriam conhecer. Na própria documentação da Microsoft, eu tenho aqui uma tabela com as principais funcionalidades, principais features que já não serão suportadas na próxima versão do SQL, ou seja, Final Support, e as funcionalidades que não serão suportadas em futuras versões, né? O Announcement. Olha só que interessante. Então, isso é uma documentação que você deveria guardar sempre. A Microsoft ela sempre disponibiliza isso. Então saiu uma nova versão, quando tivermos a nova versão do SQL Server, você também terá um link com o que para de funcionar na futura versão. Tá? Mas mesmo assim, além disso, você tem que saber quais desses comandos você usa. Poxa, você pode ter acabado de chegar na empresa, você é um funcionário recém-contratado e caiu já de paraquedas num projeto de migração. Talvez você não tenha como descobrir se utiliza a Compatibility Level, se eu utilizo esses comandos aqui para backup e restore. Não tem problema. Tá aí uma monitoração construída com Extended Events para te ajudar. Pronto. É isso que você precisa. Essa é uma das maneiras que você tem para conseguir trabalhar com a migração. Legal, gente? Esse é o nosso primeiro vídeo. Eu quero novamente agradecer a todos vocês pelo nosso ano de 2014, que foi sensacional. Tive um feedback muito bom. Continuo tendo feedback espetacular dessa nossa série. Ela vai continuar. Depois que falarmos bastante sobre Extended Events, vamos falar sobre outro assunto. Como eu tinha comentado com vocês no vídeo de agradecimento da semana passada, a ideia esse ano é termos 2 postagens por semana. Então hoje temos aí mais um vídeo. Na quinta-feira eu vou colocar para vocês aí um artigo no post, um artigo no blog, um post no blog, certo? E eu espero que vocês continuem participando. Eu quero que vocês se cadastrem no blog. Faz o seu cadastro para você conseguir receber em primeira mão sempre que eu fizer uma nova postagem. Faz o seu cadastro no canal do YouTube onde eu estou postando esses vídeos. A ideia é aumentar bastante a quantidade de vídeos que eu estou postando. Postar coisa cada vez mais legal, cada vez mais interessante, cada vez mais hardcore para vocês, tá? E eu espero que esse ano de 2015 seja excepcional para todos, que, de novo, você tenha cada dia um problema novo para resolver, porque é assim que você aprende, é assim que você se desenvolve, dessa forma você acaba sendo o DBA, beleza? Mas nunca deixa isso subir a sua cabeça, tá? Nunca trate as outras pessoas de maneira diferente, nunca desrespeite, por mais que você não goste da pessoa, seja sempre um cara respeitoso, seja sempre um cara respeitável, tá? Você trabalha numa equipe, você tem que respeitar todos, não importa o nível de conhecimento. Quanto mais você ajuda alguém, isso
satisfaz muito mais o seu crescimento profissional, a sua pessoa, você se sente muito melhor. Seja um estagiário que acabou de entrar, seja um companheiro seu de nível sênior, seja o seu gerente, seja da equipe de desenvolvimento. Tente sempre entender o outro lado da história, tenta sempre analisar as duas pontas, tá? O DBA, ele precisa sim ser extremamente pessimista, ele precisa ser extremamente defensivo, certo? Porque ele trabalha com um ambiente crítico, mas ele não precisa ser um cara odioso, ele não precisa ser um cara chato, um cara irritante, um cara que acaba se sentindo mais do que as outras pessoas. Legal? Você chega nesse nível porque você estudou bastante, mas não quer dizer que outras pessoas também não possam chegar. Beleza? Então eu peço para vocês que continuem participando dos vídeos, continuem participando do blog, se cadastra no grupo se você ainda não se cadastrou, divulga para quem você quiser. Tá tudo aí disponível para vocês, os scripts que eu utilizei. Eu espero que todos tenham uma excelente semana, que tudo de bom aconteça, muito problema na sua cabeça, beleza, gente? E a gente se encontra na semana que vem com mais um vídeo, tá? Grande abraço a todos vocês, uma ótima semana e até mais!